Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aí, ó, está com vocês aí a América Central, isso, o Instituto ICL, né? Instituto Conhecimento Liberta, né? Liderado lá pelo Eduardo Moreira, né? Então, eu achei importante a gente dar uma olhada nessa situação cubana, entendeu? Uma situação bastante interessante, né? Cuba é uma pedra no sapato dos Estados Unidos, né? Por que eu estou falando isso com vocês? Porque a gente não tem muita informação sobre Cuba, exatamente porque a mídia ela é manipulada, né? Manipulada pelos Estados Unidos, não é isso? Então, a posição que Cuba ocupa é uma posição geoestratégica bastante favorável, tá vendo? Ou seja, é, com relação à distância dos Estados Unidos, né? Ou seja, Cuba dista de ali de 80, no máximo 100 quilômetros de distância, né? E foi um país que ele o quê? Que ele ousou, né? Ousou, né, a enfrentar a grande potência, né? Por isso que falam aí algumas coisas irreais sobre Cuba, né? Eu peço que vocês assistam o documentário lá do Eduardo Moreira, né? Muito bom, do Instituto ICL. Não tem, ali tem a verdade, né? Ali tem a verdade. Ou seja, não tem ali aquela questão de ficar defendendo, ele mostra, vai mostrar tudo, né? Mostra também que não existe analfabetos, né? Que ninguém dorme com fome em Cuba. Agora, Cuba vive um embargo econômico bastante poderoso, né? Desde 62, mais ou menos, né? Começou o embargo econômico, até o Brasil deixou de embargar economicamente Cuba a partir de 86, no governo Sarney, né? E a história da ilha cubana é uma história de resistência, uma história de um povo unido, de um povo bonito, né? Que todo mundo lá, né? O índice de analfabetismo lá é zero, todo cubano sabe escrever e ler. Esses cubanos vêm resistindo muito tempo, por conta desse bloqueio americano, que se intensificou em 1991. Porque enquanto a União Soviética ela existiu, então o que acontece? Acontece exatamente aquele tipo de situação. A União Soviética ajudou Cuba, não é isso? Então, uma coisa que as pessoas não sabem, por exemplo, que 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo chegou à América, né, e a Espanha dominou o quê? Dominou Cuba, de 1492, um outro país imperialista, né, até 1898. É isso, então, em 1898, José Martí, é isso que tem um grande livro, né, do Luiz Alberto Muniz Bandeira, De Marte a Fidel, que vocês deveriam adquirir para poder entender, para não ficar falando besteira, gente. Para não ficar ouvindo galo cantar e não sabe aonde cantou, entendeu? E fica falando um monte de maluquice aí. Então, o que acontece? Esse embargo econômico de 1991, da lei Helmholtz-Zurcher, ele diz o seguinte: é uma asfixia geopolítica e geoeconômica, né? Se você comercializar com Cuba, você não mais comercializa com os Estados Unidos. Tipo assim, se você vender 30 pares de sapato para Cuba, você vai deixar de vender 100 mil pares de sapatos, isso para o quê? Para os Estados Unidos e seus países aliados. Então, essa potência americana, né, essa potência imperialista, né, que é o superimperialismo americano, hoje estima-se que você tem no mundo mais de 800 bases americanas, dentro do território americano, tem 6 mil bases militares, exatamente que o americano ele vive da indústria da guerra, ele fomenta a guerra aí há bastante tempo, né? Então, é importante a gente estar sabendo disso aí, certo? Que em Cuba também todos têm privilégio, né, de chegar ao quê? Saúde, habitação, né, educação são gratuitas, né? Você pode chegar à universidade de graça, né? Tem muitos físicos nucleares, tem muitos mestres, tem muitos doutores, né? Inclusive ele cita é,
na questão o quê? Na questão do documentário, né? E fala também de questões importantes, que foi exatamente a Revolução, não é isso? Que foi exatamente a Revolução. Agora eu vou ser um pouquinho aqui. Aqui não tem muita tecnologia, não. Tem eu aqui falando aqui para vocês aqui, né? Então a gente vai tocando devagar, certo? Deixa eu ver se eu arrumo aqui um pouquinho para poder acertar aqui a situação, né? Então, para poder ficar legal, para vocês poderem me ver mais ou menos aí. Então, na realidade, só um pouquinho aqui. Vou arrumar um esquema aqui melhor para a gente aqui. Vamos lá, vamos ver se agora vai dar. Torçam aí para o velho Robelô. Beleza, então agora eu acho que vocês conseguem me ver. Então, na realidade, o que acontece? Você tem o quê? Você tem um país que está asfixiado geopoliticamente e geoeconomicamente. Com embargo, o quê? Com embargo econômico. Então, por isso que o país vive um tanto quanto em dificuldades. Exatamente isso é o que o sistema, principalmente liderado pelos Estados Unidos, eles promovem, certo? Essa questão aí, por isso que eu estou enfatizando isso aí. Eu já tenho um vídeo de Cuba, né? Mas é sempre bom a gente enfatizar, porque quando houve a Revolução em 1959, certo? Cuba, não é isso? Desde 1898, que foi a Guerra Hispânico-Americana, né? Os Estados Unidos passou a dominar Cuba. A Espanha perdeu essa guerra, uma guerra que foi forçada pelos Estados Unidos, foi criada aí muitas fake news sobre essa guerra aí, e o americano de 1898 a 1959, ele criou ali o chamado bordel da América Latina. Eles mesmos falam que Cuba era o bordel da América Latina. Beleza, beleza? E aconteceu que Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara, né? Eles o quê? E Raul Castro, irmão do Fidel, eles partiram para uma revolução, né? Porque não tinha como mais o quê? Não tinha como mais sustentar aquela exploração que você tinha que você tinha dentro de Cuba. Não é isso? Então, por isso que em 1959 você teve a Revolução Cubana. Uma coisa importante, né, que o pessoal também talvez não saiba, é isso, que quando foi feita a Revolução Cubana, Cuba ia participar de um movimento, né, essa revolução ela tinha uma característica de um movimento de não alinhamento, da Conferência de Bandung, né, de 1956. O que é o não alinhamento? Você estava na Guerra Fria, né, então o que acontece? Cuba não ia se alinhar nem ao socialismo soviético, nem ao capitalismo americano. Lógico, claro, isso aí, né, é muito claro para as pessoas estarem olhando. Cuba, claro, se você tivesse que pender para algum lado, iria pender exatamente pelo lado soviético. Então, quando houve a Revolução Cubana, a ocupação da Serra Maestra, né, a teoria do foco lá do Guevara, né, de você tomar primeiro o campo e depois para partir para as cidades, isso você teve o quê? Teve um sucesso da Revolução Cubana, que o americano tentou brecar. Em 1961, houve a invasão da Baía dos Porcos. A ideia americana passada é que tinham muitos cubanos, né, lá nos Estados Unidos, cerca de 1.500, né, que não estavam satisfeitos, né, com o que tinha acontecido em Cuba. Né? Só um bobo vai acreditar isso. Né? Quem liderou a invasão da Baía dos Porcos em 1961 foi a CIA, né, a Central de Inteligência Americana. Liderou, e aí o que aconteceu? Aconteceu que o Fidel Castro montou uma resistência. Ele criou aviões de papelão gigantesco, pintou esses aviões e colocava galões de querosene dentro. Então o americano olhava aquilo ali e achava que eram aviões de verdade. Então bombardeava, mas isso o quê? Isso acabou que o americano acabou descobrindo isso aí. E aí não teve jeito. E aí Cuba teve que buscar ajuda com a União Soviética. Claro que a União Soviética gostou, que a Guerra Fria é um confronto ideológico entre o capitalismo americano e o socialismo soviético. Então, a posição geoestratégica de Cuba, conforme eu já mostrei para vocês aqui, era extremamente importante. Então, a partir daí, a partir de 62, houve um episódio chamado a crise de mísseis em Cuba, né?
Por quê? Porque aí apertou-se o embargo econômico e Cuba passou, a partir de 62, ser aliada da União Soviética. Então, a União Soviética sustentou Cuba até quando ela pôde, né? Ou seja, sustentou, que eu digo que havia uma relação comercial intensa. Tipo assim, Cuba mandava o açúcar para a União Soviética, né? E a União Soviética abastecia de petróleo, de peças de mecânicas e outras coisas mais aí. E aí aconteceu o quê? Aconteceu um problema, que foi exatamente o quê? Exatamente quando Cuba se tornou aliada da União Soviética, os soviéticos também ficaram empolgados, era a Guerra Fria, né? E eles implantaram 3 bases de mísseis em Cuba, né? São Cristóbal, Havana e Remédios, certo? Então, e aí o que aconteceu? Aí houve um cinturão de ferro, um cinturão de aço, criado pelo John Fitzgerald Kennedy, que era presidente americano naquela época. Ele foi pressionado, né, para jogar bomba atômica em Cuba pelo secretário de Estado Robert McNamara, mas ele não fez isso. 62, né? Em 22 de novembro de 63, né, mais ou menos a meio-dia e 22, né, o Kennedy foi assassinado também em condições obscuras, certo? E a partir daí, a ilha, o que? A ilha começou a viver, e aí vivia bem, certo? Logicamente que a mídia vai contar uma história ao contrário, certo? Porque eles é que dominam as informações. Então, a partir de 62, depois da crise de mísseis, né, que quase houve uma terceira guerra mundial, tá? Quem viveu a época disse que ninguém largava o radinho, exatamente porque poderia acontecer uma terceira guerra mundial. Acabou que não aconteceu e Cuba continuou o seu desenvolvimento, auxiliado pela União Soviética, certo? E sempre com as mentiras americanas. O americano é bom de fake news, né? Ele é ótimo de fake news. Aliás, a extrema-direita domina muito bem as redes sociais. É uma coisa que a gente tem que olhar, né, bem. Nós somos de esquerda, né? A gente tem que olhar muito bem isso aí. Porque se tem uma coisa que eles dominam bem, são as redes sociais. Então, o que Cuba hoje vive através do turismo, está aumentando a sua produção agrícola, certo? Porque o embargo econômico continua. Entendeu? Então, eu indico que vocês assistam lá. Vai para Cuba, Eduardo. Então, o Eduardo foi para Cuba. Então, lá tem um documentário espetacular, no nível o quê? No nível top. Não é igual o meu aqui, que é simplesinho, não. Nível top mesmo, nível das grandes cadeias televisivas do mundo. Beleza, beleza? Então, assistam para vocês entenderem. Vai ter entrevista com o povo cubano, ele entrevista o presidente cubano, né? Então, é muito bacana. Então, eu só dei aqui uma ideia para vocês. Valeu, pessoal? Vou colocar essa aula no canal, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Tranquilo? Um abraço para vocês aí, fiquem com Deus. Se puderem se inscrever no meu canal e compartilhar, as aulas. Eu não ganho nada não, tá? Eu faço mesmo porque eu gosto mesmo, entendeu? É muito difícil você monetizar no YouTube, tá bem? Eu também não estou muito preocupado com isso aí não. Beleza? O negócio é passar o conhecimento para a galera. Um abraço, vai lá no canal Rob Lu, se inscreva lá e aí semana que vem vou mandar mais algumas aulas aí. Valeu?